Imagine um homem de 50 anos, sozinho em um apartamento vazio, olhando para o espelho e vendo rugas que contam histórias de arrependimentos. Ele achava que o amor tinha ficado no passado, que a vida já não tinha mais espaço para paixão. Mas, com um hábito simples, algo que qualquer um de nós pode fazer hoje, ele não só encontrou o amor novamente, mas viveu uma transformação que chocou todos ao seu redor. Quer saber o que ele fez? Fique até o final, porque essa história vai mudar o que você acredita sobre o amor depois dos 40. Antônio tinha 50 anos, mas se sentia muito mais velho. O cabelo grisalho, o peso de um divórcio que ainda doía, as noites em que o silêncio do apartamento parecia gritar mais alto que qualquer multidão. Ele era um contador, um homem de números, que passava o dia organizando a vida financeira dos outros, enquanto a dele parecia desmoronar. A solidão não era só a ausência de pessoas, era a ausência de si mesmo. Ele não se reconhecia mais. Quem sou eu fora das planilhas? Ele se perguntava, olhando para o teto às 3 da manhã com o peso do vazio no peito. Ele já tinha tentado de tudo. Aplicativos de namoro? Um fiasco. Antônio deslizava perfis, lia mensagens genéricas, mas nada parecia real. Era como se o mundo digital fosse um espelho distorcido, mostrando apenas o que ele não era. Amigos o convidavam para sair, para bares, churrascos, encontros casuais, mas ele sempre recusava. Qual é o sentido? Pensava. Ninguém quer um cara de 50 anos que carrega tantas cicatrizes. Ele acreditava de verdade que o amor era para os jovens, para aqueles que ainda tinham tempo de errar, de sonhar, de recomeçar. Tudo mudou. Em uma tarde de domingo, tão comum que parecia destinada a ser esquecida. Antônio foi ao mercado, uma tarefa rotineira como tantas outras. Ele caminhava pelos corredores, com a cabeça baixa, escolhendo tomates com uma atenção quase mecânica. Então, ouviu uma risada. Era diferente, viva, como se viesse de outro mundo. Ele levantou os olhos e viu Clara, uma mulher de 48 anos, com um sorriso que parecia iluminar a seção de hortaliças. Ela conversava com o atendente do mercado, contando com uma leveza contagiante, como tinha queimado um bolo na noite anterior. Sabe quando você acha que é uma confeiteira, mas o forno discorda? Ela disse, rindo alto. Antônio, sem nem perceber, sorriu. Algo dentro dele, adormecido há anos, pareceu despertar. Clara olhou para ele, ainda rindo, e jogou uma pergunta. Despretensiosa. Você já queimou um bolo tão feio que nem o cachorro quis comer? Antônio, pego de surpresa, gaguejou. Bem, eu nem sei fazer bolo. Ela riu ainda mais alto, e por um instante, ele se sentiu vivo. Vivo de verdade, como se o sangue voltasse a correr nas veias. Mas como sempre, a insegurança veio. Como uma onda. Ele pegou os tomates, murmurou um até mais desajeitado e foi embora, com o coração acelerado e a mente gritando. Ela nunca olharia para mim de novo. Naquela noite, porém, algo ficou remoendo na cabeça de Antônio. Por que ele não conseguiu falar com ela? Por que sempre fugia? Ele pegou um caderno velho, daqueles que usava para anotações aleatórias, e começou a escrever. Não era um plano, não era uma lista, era um desabafo. Ele escreveu sobre o medo de ser julgado, a vergonha de não se sentir suficiente, o desejo de se conectar com alguém, mas também o pavor de ser rejeitado. E então, no meio da página, escreveu uma frase que mudaria tudo. Eu não preciso ser perfeito. Eu só preciso ser eu. Foi aí que Antônio começou a praticar o que ele chamava de pequenos atos de coragem. Era um hábito simples, quase banal, mas com um poder que ele nunca imaginou. Todo dia, ele se desafiava a fazer algo que o tirasse da zona de conforto. No começo, era pequeno, dizer bom dia ao porteiro com um sorriso genuíno, em vez de apenas acenar. Depois passou a puxar conversa com estranhos, no café, na fila do banco, no parque onde caminhava aos sábados. Ele não estava caçando um relacionamento. Ele estava aprendendo a se abrir para o mundo, a deixar de lado a armadura que construiu, por anos. Cada conversa, por menor que fosse, era como uma pequena vitória. Ele percebia que as pessoas não o julgavam como ele imaginava. Elas respondiam ao calor humano, à autenticidade. Antônio começou a sentir o peso da solidão diminuir. Ele ria mais, contava histórias de sua juventude, ouvia com atenção as histórias dos outros. E sem nem perceber,
Ele estava se tornando alguém que atraía olhares. Não pelas rugas ou pelo passado, mas pela energia que agora carregava, como se a vida tivesse voltado a pulsar dentro dele. 3 meses depois, o destino trouxe Clara de volta. Foi em uma livraria, uma daquelas com cheiro de papel velho e café recém-passado. Ela segurava um livro de poesia, folheando com cuidado, como se as palavras fossem frágeis. Antônio, que agora carregava um pouco mais de coragem, respirou, fundo. Ele lembrou da frase no caderno: "Eu só preciso ser eu", e se aproximou. "Você já leu esse poeta?" Perguntou com a voz firme, mas o coração disparado. "Ele faz a gente sentir coisas que nem sabia que estavam guardadas." Clara olhou para ele, surpresa, e então sorriu. "Você é o cara do mercado, né? Dos tomates?" Eles riram juntos, e a conversa fluiu como se eles se conhecessem há anos. Não foi amor à primeira vista, porque a vida real não é assim. Foi melhor. Foi real. Eles começaram a se encontrar mais vezes. Primeiro como amigos, tomando café e falando sobre livros, filmes e as pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. Depois, as conversas ficaram mais longas, os olhares mais profundas. Clara também tinha suas cicatrizes. Um casamento que não deu certo, filhos que já haviam crescido e seguido seus caminhos, a sensação de que o tempo estava escapando pelos dedos. Mas juntos, eles descobriram que o amor depois dos 40 não é sobre perfeição. É sobre coragem, sobre escolher se conectar apesar do medo. O hábito simples de Antônio não era só falar com estranhos. Era se permitir ser vulnerável, mostrar quem ele realmente era, sem máscaras. Ele percebeu que o amor não vem quando você está pronto. Ele vem quando você se abre. E isso é algo que qualquer um pode fazer, em qualquer idade. Como já dizia o escritor Eduardo Galeano, nós somos feitos de histórias, e o amor é a história que mais vale a pena contar. Antônio estava escrevendo a dele, linha por linha, com pequenos atos de coragem que transformaram sua vida. Hoje, Antônio e Clara estão juntos, não como um conto de fadas, mas como duas pessoas que escolheram se encontrar no meio do caos. Eles dançam na sala de estar, riem das pequenas imperfeições, como o fato de Antônio ainda não saber fazer bolo, e planejam uma viagem para o próximo ano. Antônio não é mais o homem que se escondia atrás das planilhas. Ele é alguém que aprendeu que o amor, aos 50, é mais profundo, mais verdadeiro, porque vem com a sabedoria de quem já viveu o suficiente para saber o que realmente importa. E o mais incrível, tudo começou com um hábito simples: se abrir para o mundo, um passo de cada vez. Então eu te pergunto, qual vai ser o seu próximo pequeno ato